Fala galera, Anderson Rocha aqui. E no vídeo de hoje poderia ser uma live, mas como eu não tenho tempo, eu prefiro gravar aqui aleatoriamente e lançar no momento que der, certo? Então, esse vídeo de hoje é um react sobre um vídeo desse carinha aqui, o Thomas Tyroller. Se você não conhece, o Thomas é um game dev, certo? Americano, acredito. Tem um canal aí, tá aí o canal do cara. Muito legal o canal dele, recomendo para vocês. E ele tem um vídeo que é o This Problem Changes Perspective on Game Dev, que trata de um assunto extremamente relevante para nós game devs de garagem, que é como escolher que jogo fazer, né, e como testar essas ideias inovadoras para saber qual o caminho seguir. Então, o vídeo dele tem 25 minutos e é em inglês, e eu sei que vocês não são loucos e dá para ativar a tradução do YouTube, né? Dá para assistir o vídeo original. Porém, eu resolvi fazer aqui uma espécie de apresentação com exemplos em português, né? Aqui dentro da nossa realidade de game dev brasileiro, para vocês terem uma ideia, né? De como é que é mais ou menos o vídeo dele se fosse voltado aqui para nossa realidade. Então, basicamente, o vídeo, eu recomendo que quando terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá ver o material original do cara, tá? Para ver se vocês conseguem perceber alguma coisa que eu não percebi. Mas, de antemão, vamos começar aqui. Vou simplificar toda a teoria que ele faz lá, porque tem umas teorias de lógica, de escolha, que são razoavelmente complexas, teorias científicas. Ele já simplifica, mas aqui eu ainda tentei simplificar ainda mais o que ele faz lá, certo? Então, vamos lá. Basicamente, ele diz o seguinte, que na hora que você vai criar alguma coisa, então esse vídeo não serve só para jogo, ele serve também, se você fizer uma análise também para startups. Quando você vai criar alguma coisa, você tem que criar aquela coisa, ela não pode ser nem tão inovadora, certo? Se for inovadora demais, ela vai cair em um vale de fantasia que ninguém vai conseguir sequer identificar o que é aquilo que você está criando. E não pode também não ter nenhum tipo de inovação, porque você vai ser só mais um barquinho que vai se empilhar junto a outros. Então, se você levar para a realidade de jogos aqui, o seu jogo ele tem que estar entre uma linha entre a não inovação e a inovação exagerada. Você tem que inovar o suficiente, certo? Nem inovar de mais nem de menos, para não criar um jogo repetitivo ou um jogo estranho. Então, ele começa citando o problema, ele divide o vídeo em problemas, certo? O problema da busca. O problema da busca é o seguinte, né? Se você procurar aleatoriamente por lugares mais profundos e medir aleatoriamente, você pode encontrar alguns lugares mais profundos. O que é que ele quer dizer? Se ele faz uma relação como se nós, game devs, fôssemos um barco e tivéssemos que procurar no oceano, um oceano estranho, tivéssemos que procurar quais são os lugares mais profundos, certo? E esses lugares mais profundos, quanto mais profundo for, mais sucesso o seu jogo vai ter. Então, como é que você testa isso em um oceano que você não conhece nada? Então, pelo senso comum, você simplesmente iria sair com seu barquinho ao léu, no oceano, na deriva, na louca, buscando os lugares mais profundos, certo? Sem nenhuma técnica. E foi praticamente o que eu fiz. O meu primeiro jogo foi um hipercasual, Infinite Runner, 2D futurístico, e eu cheguei a uma profundidade X, tá? Ignora esses valores específicos, que aqui é de forma didática, só para vocês entenderem que eu comecei de forma aleatória, com o jogo hipercasual Infinite Runner 2D futurístico, e depois mudei radicalmente para um shooter 3D em terceira pessoa, roguelite, certo? Low poly contra zumbis. Então, por que eu fui para esse estilo? Simplesmente de forma aleatória. Até eu ver esse vídeo aqui, eu não tinha tido essa percepção, mas esse vídeo vai abrir muito a mente de vocês vão ver. Então, ele diz que essa forma, que é a forma que a grande maioria faz, é a forma errada. Sair de forma aleatória, testando coisas sem ter nenhuma técnica. Então, qual seria a forma mais correta? A forma mais correta é você ter um ponto de partida, e a partir desse ponto de partida, você testar de forma lateralmente, criando pequenas derivações daquele seu projeto, certo? Segundo Thomas, a melhor forma é essa, seria um ponto central em que você sai para pontos muito próximos àquele ponto central que você saiu. Então, um exemplo didático que eu posso dar é esse aqui, certo? A princípio, você teria um jogo 2D,
Aqui é só um exemplo didático, certo, pessoal? Esse mapa aqui vocês vão ver à frente que ele pode mudar radicalmente. Mas deste exemplo que eu estou dizendo, você teria um jogo 2D. Então, do 2D, que é o básico de tudo, você poderia testar, né, criar protótipos de um jogo de plataforma 2D. Você poderia de 2D sair para um top-down 2D, ou você poderia sair para um Metroidvania 2D, certo? Você poderia também, do 2D, imaginar que poderia testar alguma coisa em 3D, certo? E em 3D você teria outras possibilidades totalmente diferentes das 2D. Você teria uma plataforma 3D, você teria um First Person Shooter 3D, certo? E o First Person Shooter poderia pular para um Third Person Shooter, certo? Que está bem próximo aqui. Veja que essa linha aqui segue o ramo, sai de um ramo de um universo 3D e esses aqui de um universo 2D. Porém, esse exemplo aqui é interessante. Do 2D, caso a pessoa testasse o plataforma 2D e visse que o jogo ou o protótipo, como vamos ver mais à frente, não teve tanto sucesso, o top-down teria mais sucesso. Isso aqui eu estou chutando, tá, galera? Como estou dizendo, é didático, não são dados reais, mas é como se fosse um experimento. Você testasse os três aqui, plataforma, top-down e Metroidvania, e você verificasse que o Metroidvania tem mais profundidade, ou seja, tem mais probabilidade de ter sucesso, você teria do Metroidvania ainda infinitas possibilidades. Por exemplo, você poderia fazer um Metroidvania de 2D, bichinhos fofos em pixel art. Um exemplo que eu dei aqui, que eu coloquei, é o Dimensional Animals, lá do Marcos Game Dev. Mas você também poderia, do Metroidvania 2D, ir para um Metroidvania 2D em vetor, em vez de pixel art, certo? Com um universo focado em insetos, e não em bichinhos fofos, com batalhas intensas, com árvore grande de habilidades. Então, isso aqui é só um exemplo de que um teste desse você teria um relativo sucesso aqui, mas teria logo ao lado um sucesso bem maior. Mesmo sendo Metroidvania, mesmo sendo 2D, essa mudança sutil de arte e de tema faz com que um tivesse profundidade de 7 e o outro de 13. E a gente sabe que na prática aqui a diferença foi gigantesca. Lógico que tem N fatores, aqui tem uma equipe, né, bem maior, aqui o cara está sozinho, trabalhando com freelancer, a gente está no Brasil, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Mas eu quero acreditar que vocês estão entendendo que de um ponto você consegue ter ramificações, e essas ramificações, mesmo estando muito próximas, podem causar um aumento exponencial, certo? Então, aquele foi o primeiro problema. O primeiro problema é escolher qual caminho seguir, né? O segundo é o local mínimo. Esse aqui também é interessante, né? Você pode ter medo de avançar em uma área rasa, mas pode ter à frente um local ainda mais profundo. Então você veja que ele saiu de um local profundo para um lugar raso, certo? E ficou com medo de continuar na sua ideia, porque ele chegou num lugar raso e tinha medo de ir para um lugar ainda mais raso. Porém, ele não sabe que mais à frente teria um local mais profundo. E qual que lógica seria isso? Então, voltando para o caso do Dimensional Animals, certo? Ao chegar no Metroidvania, que foi percebido que teria um grande sucesso, vamos imaginar que o Marcos imagine que o seu Metroidvania de bichinhos fofos em pixel art, que é o Dimensional Animals, não seja um bom caminho para ele continuar seguindo, em virtude dele olhar para o lado e ver que o Metroidvania 2D com vetor em vez de pixel art, focado em insetos e com batalhas muito mais complexas e com árvore grande de habilidades, é o melhor caminho para ele trilhar, e ele desistisse de trilhar isso aqui porque ele chegou em um lugar raso. Desde que, se ele continuasse, como eu estou dizendo, isso aqui é só um exemplo didático, certo, pessoal? E modificasse um pouco do que ele fez, criasse um braço aqui do lado, poderia estar mais perto aqui. Eu coloquei nessa distância para caber o texto, sabe? Então, saindo de um Metroidvania 2D com bichinhos fofos em pixel art, ele poderia sair para um Metroidvania 2D com bichinhos fofos ainda, para reutilizar o gráfico dele em pixel art. Porém, ao invés de ser só bichinhos fofos, ele seria super violento, com batalhas intensas, certo? Porque foi comprovado aqui que funciona, com árvore de habilidades complexas e combos complexos também. Então, do raso que ele está, talvez exista um braço do lado do braço do jogo dele, em que, se ele der um micro pulo, ele pode chegar em um sucesso ainda maior do que esse aqui, do Hollow Knight.
é um exemplo didático, mas eu quero acreditar que vocês estão entendendo. Então, de um lado, de uma margem rasa, você saiu de um profundo e foi para uma rasa, mas você pode, se der mais um salto e não desistir da lógica que você está seguindo, você fizer mais uma mudança, seja no estilo de arte, seja no estilo de jogabilidade, você pode, ao lado do raso, encontrar um oceano mais profundo do que um braço profundo que está bem do lado, certo? É isso que ele quis dizer no vídeo dele lá. Então, nessa lógica de mudar para um braço muito próximo, de um espaço muito próximo do local que você está, você tem aqui um exemplo do que o Enes fez. O Enes verificou o Enter the Gungeon, eu quero acreditar que isso foi o que passou na cabeça dele, né? E me parece o mais lógico. O Enter the Gungeon é um top-down shooter 2D, certo? Em pixel art, e o Enes viu que fez sucesso, que a galera gosta desse estilo. Então ele pensou, o braço mais próximo disso aqui é um tema, eu posso mudar o tema do jogo. E ele colocou simplesmente um Cyberpunk, que sabemos que o Cyberpunk dá certo em praticamente tudo que toca. É uma espécie de Midas no game dev. Então o Enes pegou o Enter the Gungeon e meteu um Cyberpunk em cima dele. E eu quero acreditar que o Cyberwar vai fazer um sucesso gigantesco. Então foi um teste muito fácil que o Enes usou a lógica de já ter um sucesso pronto. E simplesmente ele criou um braço, uma ramificação lateral muito próxima, mas ele só simplesmente mudou o tema. E pode ser até, quem sabe, que o Cyberwar supere o Enter the Gungeon. Eu espero que consiga, né? Então, é necessário aqui, eu criei esse slide aqui para que a gente falasse que existem estados perfeitos da arte, certo? E o estado perfeito da arte é simplesmente você não imaginar e quando você chega em um ponto muito profundo, necessariamente você ainda vai conseguir chegar em um estado mais profundo, mudando alguma coisa daquilo que você já fez. Um exemplo perfeito é a Sinfonia da Noite. A Sinfonia da Noite é um Castlevania, né? E é estilo Metroidvania, né? E ele é pixel art, certo? Com habilidades complexas. Então, os mesmos criadores, anos depois, com muito mais tecnologia, com muito mais liberdade, inclusive, já que não eram mais atrelados à Konami, criaram um sucessor espiritual do Castlevania, mas que para a grande maioria não chega à sola do sapato da Sinfonia da Noite. Tá entendendo? Porque a Sinfonia da Noite conseguiu um estado da arte perfeita. Então, existem lugares que, quando são criados produtos para aquele lugar, aquele estado da arte, ele é tão poderoso, tão perfeito, que fica inacessível para qualquer outro. Então, se você hoje quiser fazer um Metroidvania 2D pixel art com um tema de vampiro, você vai ralar muito para conseguir superar essa obra de arte que é a Sinfonia da Noite. Então, seria mais fácil e mais lógico você criar uma ramificação da Sinfonia da Noite para um tema, outro tema, para não ter que concorrer com a Sinfonia da Noite nisso, né? Então, temos um terceiro problema lá no vídeo dele que ele cita, que é o problema da busca infinita. E é o quê? Né? No livro da Alice, o gato fala para ela que se não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Era bom que essa frase do gato funcionasse para o game dev, mas infelizmente não funciona. Se você não sabe que caminho seguir, certamente você vai se ferrar, certo? E existem infinitos caminhos. A princípio, só para escolher a base do jogo, se é realidade aumentada, se é realidade virtual, se é 2D, se é 3D, não é? Então, o que é que ele diz? Para simplificar isso, você tem que usar a lógica, certo? Você tem que trabalhar com os acertos e os erros dos outros. Como é que você consegue fazer isso? Usando bancos de dados em geral de jogos que já foram lançados. Então, é com o acerto e com o erro dos outros que você começa a criar o seu mapa do oceano, certo? Procurando sempre as águas mais azuis em vez das águas vermelhas que estão poluídas. Então você vai tentar não concorrer com os Castlevanias da vida, que são os estados da arte perfeitos, certo? Você não vai conseguir, muito provavelmente você não vai conseguir concorrer com o Castlevania, mas você pode criar um Metroidvania de sucesso que não seja do tema vampiro, por exemplo, como foi o Hollow Knight. Então, você tem esses dados por meio de sites, por exemplo. Você pode pagar sites, né, como o Steam Database,
o GitHub, né? O Steam Chat. Então, se você tiver esse banco de dados nas suas mãos, você consegue trilhar mapas sem ter que trilhar esses caminhos, porque outras pessoas já trilharam esses caminhos. Então hoje você sabe que um Metroidvania, por exemplo, vai vender. Agora, qual o tema desse Metroidvania que você vai fazer é que é o grande mistério, né? Certo? Então, a grande pergunta, outro problema, em que focar o jogo? Veja bem, o Thomas fala que o game dev independente, ele deve se focar em seu jogo. No princípio, ele tem que ter principalmente 3 pontos principais, que é, esse jogo tem que ser divertido, ele tem que ser bonito e tem que ser pequeno, certo? É aquela lógica da primeira impressão é que fica. Se você olhar na Steam, se você procurar por jogos pequenos, você pode ter certeza que a grande maioria dos jogos que vendem são jogos bonitos e divertidos, certo? Mesmo que eles sejam minúsculos, se o jogo for bonito e for divertido, ele atrai a sua atenção, certo? Então eu não vou focar muito nesse, porque isso aqui é meio que da natureza humana, né? O ser humano, ele procura sempre o que ele acha mais bonito, mais divertido. Isso aqui não tem muito o que discutir. Então o quinto, que é extremamente importante, é a falsa ideia de que o jogo é bom. Então o game dev, por exemplo, partindo aqui deste exemplo do Metroidvania, cria às vezes a ilusão de que o seu jogo é bom e maravilhoso porque ele foi a única pessoa que testou. Eu tive esse grande problema com o meu jogo A Good Place to Die. Não tinha praticamente só tinha um beta tester. Então era a minha opinião e a dele. E ele já era muito acostumado com jogo de tiro e ele conseguia matar o zumbi, conseguia inclusive matar o boss. Mas quando eu lancei o jogo, os comentários que chegavam era de que o jogo era muito difícil, certo? Muito difícil. Então daria muito trabalho modificar isso aí. Então eu preferi abandonar, deixar o projeto do jeito que estava e já partir para outro. Mas por que eu cometi esse erro? Porque é preciso se criar vários protótipos, né? Várias pessoas testando o seu jogo para que você consiga saber a verdade, se ele está interessante ou não. E não necessariamente quando você tem a capacidade, aqui é quando você já tem uma capacidade maior de produção de protótipos, certo? A gente sabe que a realidade do game dev brasileiro é o cara geralmente no fundo de quintal, num quarto de serviço, programando de madrugada, certo? Então, na realidade dele, do Thomas, ele consegue criar vários protótipos, ele já consegue criar vários protótipos ao mesmo tempo e tem várias pessoas para testar esses protótipos, certo? Então, na realidade dele, isso é uma verdade e ele já comprovou nos jogos que ele lançou, que foram sucesso, de que essa é a melhor forma. Então, vejam bem esse quadro aqui. Para quem acha que Metroidvania 2D é um fracasso, que você não vai conseguir ganhar muito dinheiro com Metroidvania 2D, é um erro inocente, certo? O Hollow Knight há pouco tempo ganhou milhões e, se eu não me engano, o jogo que tem mais wishlist na Steam atualmente é a continuação do Hollow Knight, que é um Metroidvania 2D. Então, é como eu disse, você não vai fazer um Metroidvania que vá concorrer com um Sinfonia da Noite no tema de vampiros. Você tem que procurar criar um braço lateral muito próximo, mas que você tenha pelo menos um tema ou um design diferente, certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente raciocinar, para vocês verem como isso não é uma teoria idiota. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um Metroidvania aquático com gráficos estilo Hollow Knight, uma coisa assim muito bem feita. Um Metroidvania aquático, você perdido, por exemplo, uma nave chegando em um planeta como aquele de Interestelar, um planeta todo aquático, e você tendo que mergulhar e descer em altas profundidades para chegar em uma grande espaçonave que caiu em um planeta, e você entrar e ser todo um Metroidvania dentro de uma espaçonave que caiu, está no fundo de um mar, de um planeta diferente, cheio de criaturas marinhas estranhas. Você consegue imaginar o quanto isso parece interessante só de falar? Ou um Metroidvania estilo Rockman. Eu fico me perguntando como é que a Capcom não pensou nisso. Como é que não criou um Rockman estilo Metroidvania? Estilo Rockman mesmo, não é um robozinho redondinho, bonitinho, como aquele que tem uma pá, não.
É uma espécie de Rockman mesmo, uma cópia descarada do Rockman, como aquele outro jogo foi. Tem um jogo indie que é uma cópia de Rockman que eu não tô conseguindo lembrar aqui. Se eu lembrar, eu coloco aqui no vídeo, uma edição. Então, você imagina aí um jogo em estilo Rockman, que o robô começasse fraco, em uma grande fábrica, alguma coisa do tipo, e ele pudesse derrotar inimigos, destruir inimigos e coletar peças do inimigo, e teria umas salas especiais, umas espécies de fornalhas que ele pudesse desmontar esses braços e pernas dos inimigos e retirar peças, micropeças e montar novas peças para ele mesmo e evoluir como robô, como máquina e enfrentar um boss final, uma inteligência artificial. Então, e isso tudo com gráfico estilo Mega Man, eu vejo um sucesso garantido, sabe? Eu não sei como é que ainda não foi feito algo desse tipo. Eu queria só ganhar na Mega Sena para fazer um jogo desse. Ou um Metroidvania estilo Hotline Miami, para quem é mais dinossauro como eu, estilo aquele filme Duro de Matar. Um cara dentro de um prédio, o prédio seria um prédio enorme, então dá para fazer um Metroidvania dentro de um prédio, certo? Usando inclusive as tubulações de elevador, tubulações de ar-condicionado, salas secretas. Então, um policial, alguma coisa do tipo, estilo Hotline Miami, bem violento. E ele andando dentro desse prédio, derrotando uma gangue que tomou conta do prédio e tá cheio de reféns. Eu vejo sucesso garantido, desde que seja bem feito, com um gráfico muito bonito. É uma possibilidade de um Metroidvania de sucesso. Então, ou por último, um Metroidvania... Por último, ainda tem outro ali, né? Estilo Revolução Francesa, medieval, um grande castelo, sem mágica, sem nada, mas só como stealth, né? Um cara andando pelo estilo Game of Thrones, por aqueles castelos que tem passagens secretas e assassinando pessoas e tentando matar o rei, alguma coisa do tipo assim. Eu vejo o sucesso garantido. Então são Metroidvanias que estão no imaginário, que podem ser criados simplesmente criando um braço muito próximo ali do Sinfonia da Noite, ou do próprio Hollow Knight, só mudando o tema, a temática e o gráfico. E por último, um Metroidvania estilo Cuphead. Vocês devem ter visto que tem um FPS agora sendo feito estilo Cuphead, que já está com milhares de wishlist. Então um Metroidvania estilo Cuphead, que ele fizesse um monte de palhaçada dentro de um prédio, alguma fábrica, alguma coisa do tipo, tivesse que ir para escalar lugares mais altos, pegar uma bombinha estilo desanimado, colocar na boca de um personagem e inflar ele, o personagem ficaria bem gordão, ele subia no personagem e pulava para um vento mais alto, e os personagens secavam igual um balão de festa de aniversário. Então tem infinitas possibilidades que você pode criar a partir de um ramo que em teoria é um ramo que já está morto, mas no fundo ele não está morto. Desde que você seja criativo, você consegue sair de um ponto com seu barquinho criando protótipos. Criando protótipos, você consegue sair de um ponto e descobrir qual desses aí seria o melhor. E eu coloco aqui que concept arts talvez já ajude nessa escolha. Para o Thomas, ele pensa em criar protótipos, porque ele pode criar protótipos. Ele tem uma microequipe que consegue criar protótipos muito rápido. Ele tem essa experiência de fazer. Mas nós, dentro da nossa realidade, poderíamos testar isso com concept arts, né? Então, se você conseguir pelo menos fazer concept arts de um Metroidvania estilo Rockman, de um Metroidvania estilo Revolução Francesa, de um Metroidvania estilo Hotline Miami, estilo Cuphead ou estilo aquático, você já poderia colocar para votação em algum fórum, em alguma coisa, Discord da vida, para a galera dizer qual desses aí, qual seria o mais legal, qual que eles investiriam, até quanto eles pagariam num jogo desse tipo, o que é que eles acham da ideia, entendeu? Então, para nossa realidade de desenvolvedores de jogos, que não temos não temos a equipe, praticamente somos solitários, talvez a ideia de concept arts já seja um grande avanço nessa teoria dele do protótipo. E se você tiver a capacidade de criar esses protótipos e testar com diferentes pessoas, aí é o ponto ideal do que ele fala da teoria dele. Bom, o problema de múltiplos capitães. O problema de múltiplos capitães também não é muito voltado para nós, porque dentro da realidade dele, certo? O Thomas consegue criar protótipos, como eu falei no slide passado. Então, se ele consegue criar protótipos, vai existir momentos em que a pessoa que está criando o protótipo X vai dizer que o protótipo que ele está criando é o ponto-chave, é o estado da arte, é aquilo que o grupo tem que focar para produzir a partir daquele momento. E pode existir outro programador que está fazendo outro protótipo que diga, não,
aqui no nosso caso, no nosso exemplo do Metroidvania 2D, o cara que está fazendo o protótipo do A4 pode dizer que o protótipo A4 está perfeito, que é aqui que tem que focar, enquanto o outro está absolutamente certo de que o protótipo da Revolução Francesa é muito melhor do que o A4. O que é que faz nesse caso? Você poderia tentar fazer os dois, né, segundo ele, porém você não teria dinheiro e tempo para fazer isso, afinal a equipe vai ter que, no final das contas, ter uma escolha, então escolher os dois seria inviável, certo? Uma opção que ele dá é trocar os produtores. O cara que está fazendo o protótipo A4 iria continuar o protótipo francês e o francês iria continuar o protótipo A4. E nenhum dos dois, a princípio, seria escolhido. Eles teriam que continuar e mais à frente achar um novo estado da arte. Eu achei bem estranho essa possibilidade. Mas por último, a que eu acho mais razoável, segundo ele, é desde o começo, né? Você fazer um acordo de cavalheiros com todos esses programadores, todos esses que estão programando, para que cada um, no final de tudo, vai ter um que vai ser o responsável pela arte, de dizer, não, o estilo de arte vai ser esse aqui, e outro que vai ser responsável pelo gameplay, certo? Ou um específico, pode ser o dono da equipe, o líder da equipe, que vai dizer, não, que escolha e acabou. Agora, essa pessoa que está à frente dessa escolha tem que ficar ciente de que essas pessoas que estão programando vão ficar tristes em virtude do seu protótipo ser descartado. É da natureza humana, mas no fundo tem que ter maturidade para entender isso aí, né? Quase no fim ele coloca uns alertas vermelhos, certo? Ele coloca que você tem que levantar uma bandeira vermelha no seu destino, no seu caminho de desenvolvedor de jogos. E a primeira é se você nunca descarta um projeto. Então, um exemplo que eu posso dar é que o A Good Place to Die não foi um sucesso, certo? Então, se eu fosse teimoso e quisesse lançar um A Good Place to Die 2, então eu nunca descartasse esse projeto, achasse que o 2 poderia ser revolucionário. Então, é um alerta vermelho para se levantar. Então, o outro alerta vermelho é constantemente desistir do seu projeto. Aí eu me coloquei novamente, quando assisti esse vídeo, como eu disse, abriu muito a minha mente, né? Eu me coloquei novamente como exemplo, com o meu jogo do pato que eu estava fazendo, ia ser um roguelite, certo? Em que o mapa é procedural, e eu desisti muito fácil dele. Eu estava até gostando do que estava saindo do protótipo, mas eu desisti muito fácil. Então, constantemente desistir do seu projeto também é uma bandeira vermelha que você tem que levantar, e eu levantei a minha, com certeza. Uma terceira bandeira vermelha é você demorar demais para descartar um projeto. Então, um exemplo que eu posso dar é o Blue Adventures. Eu comecei a fazer, cheguei na fase 17, coloquei no Android e literalmente percebi que eu tenho até que fazer um vídeo, fiquei devendo esse vídeo aqui, o que é que aconteceu com o Blue Adventures. Literalmente percebi o que eu já sabia, mas na verdade eu queria ter um protótipo de Android para o meu currículo, certo, de programador. Eu percebi o óbvio, que o Google Play literalmente quer que você se ferre como desenvolvedor. Se você não pagar, você não consegue um único usuário. O seu jogo cai no limbo já no primeiro dia. No primeiro dia, o jogo cai no absoluto limbo no Google Play. Ele sequer aparece na pesquisa. Se você colocar o mesmo nome do jogo, ele sequer aparece. Então eu tive que ficar pedindo para um monte de gente que eu conheço para instalar o jogo, para ver se ele aparecia na pesquisa. E depois de, eu acho que 10 instalações, ele começou a aparecer. Mas no fundo, o Google Play está se lixando para você que é um pequeno desenvolvedor. O interesse dele é com as Tencent da vida, que bota milhões e milhões, e arrisca milhões e milhões para descobrir qual jogo lá que tem sucesso. Então, desenvolver jogo para o Google Play é um fracasso. Ainda bem que eu desisti rápido, eu entendi e desisti rápido, mas poderia ser um caso de eu não ter desistido e continuado ainda fazendo Blue Adventures, certo? Então, uma última bandeira é o lançamento, foi um fracasso do jogo, o cara lança o jogo, certo? E desiste de ser um game dev. Alô, Saulo, essa é pra você. Quem lembra do Saulo, né? Você lançar um jogo e achar que é um fracasso e que nenhum jogo mais vai dar certo é uma grande também ilusão, se você entendeu toda essa teoria desse vídeo até agora, tá? A teoria da mudança de direção. Por quê? Porque aquele seu jogo pode estar numa situação de um ambiente raso do oceano, mas se você puxar uma linha do lado do seu projeto atual, simplesmente mudando o design, simplesmente mudando a temática do jogo, você pode simplesmente achar um local extremamente profundo do lado do seu jogo. Então desistir porque o seu jogo foi um fracasso também
é uma bandeira que você tem que levantar. Então nós temos que ser persistentes, né? Não podemos desistir tão fácil assim, enquanto a vida é a esperança. Certo? Então não agradeço a mim por esse vídeo, eu agradeço aí ao Jonas Tyrone lá do canal dele. Tá aí o canal dele, visitem depois aqui quando terminar. Certo? Sensacional o canal dele, mesmo sendo em inglês, como eu disse. Coloca para traduzir a legenda, dá para entender tudo. Então tem coisas lá que vocês vão ver no vídeo dele que pode ser que eu não tenha entendido e faltou aqui. Mas em um contexto geral eu mastiguei bastante aí essa teoria dele, certo? E por último, adendo, eu queria perguntar a vocês depois dessa teoria toda, vocês conhecem o canal Farmando XP, né? Eu acho muito legal o que esses dois têm também para mostrar no canal deles. Mas a grande pergunta é, se você tivesse o conhecimento que esses dois têm, vocês teriam feito o jogo de vocês, um jogo de puzzle em prisão, em uma prisão, né? Prison Alone no jogo deles. Vocês teriam trilhado esse mesmo caminho deles com o conhecimento que eles têm, baseado em toda essa teoria que a gente viu aqui nesse vídeo. Vou deixar essa pergunta para vocês, certo? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima.